Olá, olá para você, mais um dia, mais um momento em que a gente busca aqui ao Senhor a palavra de Deus para aprender um pouquinho mais. E hoje nós vamos falar como que o pecado adoece, inclusive fisicamente. Então fica até o final do vídeo, você vai entender direitinho o que eu quero dizer. Hoje a leitura vai ser rápida, fica comigo até o fim e medita um pouco sobre o que a palavra de Deus tem pra gente. É muito importante, porque se a gente tiver pecado, se a gente está vivendo uma vida de pecado, muitas vezes nós adoecemos e às vezes a gente quer encontrar um motivo de cura e às vezes a gente não acaba encontrando. Será que não é por isso? Vamos ver o que a Bíblia fala pra gente hoje. Olá para você, eu sou a Jaque e todo dia eu tô aqui para trazer você a lembrança de que você deve ler a sua Bíblia. Então, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Você vai me ver aqui todo dia e todo dia eu leio só um capítulo da Bíblia, onde a gente dá uma meditada ali naquele capítulo. A ideia é tirar lições daquilo que a gente está lendo e não ficar assim só no imaginário, sabe? Tipo, nossa, só li um capítulo. Não, a ideia é a gente aplicar aquilo que a gente lê, tá bom? E você é muito bem-vindo aqui. Se isso pode ser um fator para te motivar, para você crescer um pouquinho mais na sua fé, no seu conhecimento com Deus, considere se inscrever aqui no canal para você não perder os próximos vídeos. Estaremos nos próximos dias, meses talvez, fazendo a leitura do livro dos Salmos, que é o livro que nós estamos lendo no momento, mas a gente tem outras leituras que a gente já fez aqui e todas estão salvas aí em playlists. A gente tem leitura de Gênesis, de Provérbios, de Êxodo, de Mateus, de Atos, então você pode dar uma vasculhada aí e de repente fazer o seu próprio plano de leitura, tá bom? E antes da palavra, vamos falar com Deus, vamos pedir que Ele nos ajude a entender um pouquinho mais o texto, né, o tema que Ele tem pra gente hoje e que Ele nos ajude a praticar aquilo que a gente for ler nesse dia, tá bom? Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais uma leitura que a gente vai fazer. Eu peço perdão, Senhor, pelos meus pecados, as minhas falhas e também de quem está me assistindo. Peço, ó Deus, que pela sua bondade abençoe essa pessoa que está me assistindo, a casa dela, tudo que ela tem. Traga à luz, ó Deus, aquilo que está em nós que precisa ser curado, que precisa ser de libertação. Ó Deus, traga à luz, ó Deus, pecados que nós precisamos confessar, que nós precisamos deixar. Ó Senhor, em nome de Jesus, para que a nossa vida seja uma vida abençoada, feliz, saudável e que o Senhor venha nos receber, ó Deus, no seu abraço, Senhor, venha nos receber com amor, porque nós somos seres tão falhos, tão errantes e precisamos, Senhor, de Ti o tempo todo. Que a Sua palavra, ó Deus, fale no nosso coração, venha nos transformar totalmente por inteiro, de dentro para fora e provocando em nós, assim, corações transformados, melhores, ensináveis, perdoadores. Ó Deus, nos transforma pela Tua palavra. É o que eu peço ao Senhor e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, meus amigos, vocês que estão aí, peguem então a sua Bíblia, nós vamos ler a palavra de Deus em Salmo 38. E a palavra de Deus, ela fala bem assim pra gente. Aqui é um salmo de Davi, né? Mais um salmo de Davi, uma oração que ele faz aqui de arrependimento. Vamos ver o que Davi vai falar aqui para Deus. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque tuas flechas se cravaram em mim e sobre mim pesou a tua mão. Por causa da tua indignação não há no meu corpo parte saudável. Por causa do meu pecado não há saúde em meus ossos. Pois meus pecados já me cobriram a cabeça como carga pesada que eu não posso suportar. Minhas feridas cheiram mal e apodrecem por causa da minha insensatez. Estou cabisbaixo, muito abatido, ando o dia todo a lamentar. Pois o meu corpo está ardendo e não há na minha carne nada saudável. Eu estou exausto e esgotado, fico a gemer por causa da minha inquietação. Senhor, todo o meu desejo está diante de Ti e meu anseio não Te é oculto. Meu coração está agitado e me faltam forças, até a luz dos meus olhos já não está presente. Os meus amigos e companheiros se afastaram de mim por causa da minha doença.
e meus parentes ficam à distância. Também os que buscam tirar minha vida preparam armadilhas contra mim. E os que procuram o meu mal dizem coisas prejudiciais. O dia inteiro maquinam traição. Mas eu, fingindo-me de surdo, não ouço e fico como um mudo que não abre a boca. Assim, fico como quem não se ouve e em cuja boca não há resposta. Mas, Senhor, espero por ti. Tu, Senhor meu Deus, responderás. Rogo-te que me ouças para que eles não riam de mim e não me menosprezem quando meu pé tropeçar. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor é constante. Confesso a minha culpa, entristeço-me por causa do meu pecado. Mas meus inimigos são fortes e cheios de vida, e muitos me odeiam sem razão. Os que retribuem o bem com o mal são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Ó Senhor, não me desampares, meu Deus, não te afastes de mim. Apressa-te em me ajudar, Senhor, minha salvação. Quando eu estava lendo aqui Salmo, gente, esse Salmo aqui, o relato de Davi, a vontade que me dava era entrar aqui nesse Salmo e dar um abraço em Davi. A gente vê claramente que ele estava muito doente. E aqui ele é muito sincero, né? Ele fala que o motivo de ele não ter essa saúde foi por causa do pecado. Por causa do meu pecado não há saúde em meus ossos. A gente falou isso acho que uns dois ou três vídeos atrás, quando ele também fala sobre isso, quando as consequências do pecado sobre ele que afetaram a sua saúde, e aqui ele está falando novamente, né, sobre ele não ter saúde por causa do pecado, né, sobre o peso disso sobre ele, e aí ele dá vários sinais físicos, inclusive. Ele fala que ele tinha feridas, né, ele começou a ter feridas assim que cheiravam mal, que apodreciam, né. Ele continua dizendo assim que ele se sentia abatido, ele lamentava o tempo todo, ele sentia o corpo ardendo. Ele fala assim, gente, na minha carne não tem nada saudável, né? Eu tô exausto, esgotado, eu fico a gemer por causa da minha inquietação. Então a gente começa a ver vários sinais físicos que Davi estava sofrendo por causa do pecado, que aquilo desencadeou uma doença que ele estava lutando contra. E assim, duas coisas me chamam a atenção aqui, duas não, na verdade três coisas me chamam a atenção aqui, sabe, gente? Que diante de tudo isso, ele confessa o pecado ao Senhor, ele fica triste porque ele pecou, ele coloca diante de Deus ali que ele errou, ele não esconde, ele não põe debaixo do tapete em nenhum momento que ele errou por causa de algo, tipo, tô me justificando, sabe? Ele simplesmente confessa. Mas também uma coisa que me chama a atenção, além de ele relatar com tanta riqueza de detalhes tudo aquilo que ele estava sofrendo no seu físico, foi também o abandono pelos amigos, se é que a gente pode chamar de amigo, né, gente? E aqui a Bíblia não está dizendo que os amigos se afastaram dele porque ele pecou, mas que os amigos se afastaram por causa da doença, sabe? E assim, gente, no momento que Davi mais precisava de gente, ele ficou totalmente desamparado. Dos amigos, dos companheiros, que quando eu li aqui eu fiquei pensando, gente, será que essas pessoas eram tão amigas e companheiras de Davi como Davi pensava? Porque é mais ou menos assim, eu considero eles os meus amigos. Na verdade, você pode ser amigo deles, mas eles não são seus amigos ou seus companheiros. De qualquer forma, ele estava se sentindo ali totalmente rejeitado, sozinho, sem aquelas pessoas, porque ele estava enfrentando uma doença. E quando eu li o texto, eu pensei, gente, quando você passa por uma doença, isso é um ótimo motivo para revelar aos amigos que você tem perto de você, os verdadeiros e os falsos, sabe? E não só a doença, você pode passar por outras coisas, desemprego, enfim, tanta coisa assim. Quando a gente não tem nada a oferecer para o outro, quando o outro não tem o que ganhar com a gente, e no caso aqui de uma doença que parecia ser bem grave, as pessoas se afastam de nós. E a lição que eu tiro, gente, diante de tantas coisas aqui, eu tiro muitas lições desse texto,
Entre elas, a principal é que quando nós erramos, nós pecamos, nós temos que confessar o nosso pecado, nós temos que falar com Deus sobre isso, para que aquilo não nos adoeça, para que a gente não carregue enfermidades que a gente não tem que carregar só porque a gente não confessou, não reconheceu que a gente errou, sabe? Então a primeira lição, confessar o nosso pecado. E a segunda lição, se a gente adoeceu, a gente se cuidar e voltar a ficar bem. E talvez, acho que a terceira lição, não se surpreenda quando as pessoas se afastarem de você. Porque é na adversidade realmente que se revelam os verdadeiros e os falsos amigos. E acho que de todas essas lições, a principal é levar tudo em oração, gente. Eu tenho falado isso quase todo dia aqui no canal. Davi, uma das coisas assim que ele ensina muito aqui nos seus salmos, é que tudo ele levava a Deus em oração. Inclusive esse salmo aqui, Salmo 38, na minha Bíblia ele está como oração de um pecador arrependido. Então muitas vezes a gente precisa ter esse coração de arrependimento, de deixar assim, a gente não ter que ficar carregando um peso quando a gente pode ser livre disso apenas confessando ao Senhor aquilo que a gente fez. Aqui Davi, ele fala pra gente assim, ele sente, né, o peso desse pecado sobre ele, pois os meus pecados já me cobriram a cabeça como carga pesada que eu não posso suportar. Minhas feridas cheiram mal, versículo 4 e 5. 6. Estou cabisbaixo e muito abatido, eu ando todo dia para lamentar. Então assim, olha que ponto que ele chegou num ponto que ele já não estava mais suportando viver daquela forma, de tão pesado que o corpo dele estava por causa daquele pecado. Então ele teve que confessar ao Senhor. Ele lidou com aquela consequência no próprio corpo, no físico dele. E uma coisa que eu diria, eu não vou falar que isso é o caso de todas as pessoas, tá, gente? Porque aqui é um exemplo de Davi nesse relato que ele faz aqui no Salmo 38. Quando a gente muitas vezes sente coisas no nosso corpo, procura um médico e não resolve, não se cura e vai lutando e nunca se cura, ninguém tem um diagnóstico, não tem nada, a gente deve levar em oração se isso pode ser, não tô falando que é, tá? Mas se pode ser falhas, pecados que nós não confessamos ao Senhor. Porque se Deus trazer no nosso coração, nos fazer lembrar de algo que a gente deve confessar imediatamente e crer na cura do Senhor sobre nós. Eu não estou falando que isso vai caber para todas as pessoas, mas sempre a gente deve prestar atenção no nosso corpo quando o nosso corpo dá sinais de que ele não está bem. E por que ele não está bem? Pode ser N motivos, às vezes pode ser negligência nossa mesmo, que come mal, dorme mal, faz um monte de coisa. Pode ser também, às vezes, um remédio que você está tomando para uma coisa, ele está desencadeando um problema para outra coisa. Também pode ser? Pode. Mas a gente, como ser espiritual, a gente nunca pode negligenciar essa parte de que se também estamos adoecendo, porque nós temos pecados que nós ainda não confessamos e que isso está nos adoecendo, inclusive fisicamente, tá bom? Pensa sobre isso, reflete sobre isso, leva para o Senhor e deixa o Espírito de Deus falar no seu coração, porque o Senhor, Ele quer que a gente seja um povo liberto, um povo livre, um povo que vai testificar, vai contar as obras do Senhor. Deus não quer que a gente fique carregando esse peso o tempo todo de uma maneira assim que a gente viva uma vida insuportável. Deus nunca quis que a gente carregasse pesos assim. E a gente não precisa ficar carregando nas costas, protelando até chegar ao ponto de você cair numa cama. No primeiro sinal, gente, de erro, de falha que você cometeu com o Senhor, de pecado que se sente dentro de você, assim, meu Deus, eu pequei, já confessa, já deixa, já abandona e segue em frente para você não adoecer, tá bom? Que Deus abençoe você, até amanhã no próximo vídeo e lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.